Bom, amigos, o problema que a gente está tentando resolver, né, é para elaborar um diagrama de classes justamente para as expressões que serão plotadas, nesse caso são polinomiais. Mas antes de eu revelar um modelo de diagrama de classes, eu quero explicar por que eu cheguei nessa conclusão, tá certo? Então vamos lá. Na aula do Everton, na estrutura de dados, a gente aprendeu como checar se uma expressão é válida, né? Usando pilhas. No caso, ver se todos os parênteses que são abertos, eles são fechados em algum momento. E o problema de checar, enfim, fazer o parsing de uma expressão matemática, ela não é tão diferente, tá? Você pode imaginar o seguinte. Imagina uma árvore de operações matemáticas. Então a gente tem aqui um nó central, que seria a subtração, e dois filhos, que seriam um desses filhos, né? Seria o 1. E um desses filhos seria esse camarada de cá. Só que esse camarada de cá, ele é um produto, certo? Então, eu vou ter uma vezes aqui, vou usar um asterisco, certo? E esse asterisco, um dos filhos seria o 9. E outro asterisco vai ser uma exponenciação, certo? Eu vou usar esse sinal aqui, elevado. Então, é x elevado a 2. Perfeito? Bom, já que eu demonstrei, né, uma demonstração direta de que um polinômio ele pode ser montado como uma árvore, eu se ele consegue ser montado por uma árvore, eu acho que um modo interessante de modelar isso seria através dos nós, correto? Porque árvores têm nós, e esses nós têm propriedades, e essas propriedades conseguem me fornecer uma estrutura interessante para eu modelar ela computacionalmente. Tá certo? Eu acho que essa parte da explicação ficou clara. Eu espero. Senão vocês conseguem entrar em contato comigo. Mas é basicamente isso. Eu estou elaborando uma árvore a partir de um string, né? De um valor em string. Eu estou elaborando uma árvore de expressão matemática. E entre essas expressões matemáticas, né? Essa expressão matemática, que é o polinômio em si, eu tenho subexpressões matemáticas. Por exemplo, uma delas é a subtração. A subtração, eu estou tendo a subtração entre uma multiplicação, né, um produto, e uma constante. Então, um produto e uma constante. Né? Isso é filho de um nó, de uma operação matemática, que é a subtração. O produto também tem uma exponenciação, que eu tenho como filho uma variável e uma constante. O produto também eu estou multiplicando para uma constante, inclusive, tá? Então, recursivamente, se eu atribuir um valor a x, eu estou falando que eu consigo dar o valor dessa expressão total por meio de subexpressões. Então, vamos supor que x vale a zero, por exemplo. Então, 0 elevado a 2, eu sei que essa parte da expressão vale zero. 0 vezes 9, eu sei que vale zero. 0 menos 1, sei que vale menos 1. Então, a árvore ela me permite, de uma maneira recursiva, eu atribuir valores a x, afinal, nesse caso, funções de uma única variável. Então, eu consigo não só a partir do string montar essa árvore, certo?
porque a entrada da nossa aplicação seria algo mais ou menos assim, né? Aqui no caso não seria um pontinho, seria um asterisco. Enfim, eu escrevi esse asterisco no Simple Gel e ele vai montar essa árvore. E a partir dessa árvore eu vou conseguir recursivamente saber, dado um x, eu consigo descobrir um y. Perfeito? Bom, já que eu dei razões suficientes do porquê ser uma árvore, eu acho que a gente pode começar a elaborar um diagrama de classes de cada nó, certo? Para isso eu desenhei aqui embaixo, tá? Deixa eu ver. Esse diagrama de classes. Eu criei uma classe abstrata que chama expressão, tá? A expressão, ela pode ser tanto uma subexpressão quanto uma expressão em si. Ela tem alguns atributos, entre elas filhos, tipo e valor. Vamos lá. Filho são realmente os filhos daquele nó, né? Por exemplo, a subtração, ela tem como filho um produto e uma constante, 1. Poderia, por exemplo, ser uma soma, poderia ser uma divisão, enfim. E nesse caso, né, dessas expressões que a gente está usando, a gente estabeleceu na primeira versão, né, que é produto, exponenciação, soma e tal, você percebe que sempre vai ser uma árvore binária, né? Afinal, a soma, produto, a subtração, o elevado, a divisão, ela sempre envolve dois fatores, né? Então, por enquanto, é uma árvore binária. Agora, por exemplo, se eu tivesse um nó aqui, que é o logaritmo de 3, por exemplo, seria uma função unária. Então, para essa versão inicial, a gente só está trabalhando com árvores estritamente binárias. Perfeito? O tipo da expressão. Quando eu digo tipo, é realmente se ela é uma variável, se ela é uma constante, se ela é uma variável, constante, se ela é uma variável, se ela é uma operação, se ela é uma multiplicação, se ela é um elevado, se ela é uma subtração. Perfeito? E uma outra coisa que eu elenquei é o valor. Nesse caso, o valor vai ser para poucas, né? Para poucos tipos até o momento. Mas que basicamente é a variável que ela tem um valor. Qual o valor? Ele é arbitrário. Eu posso atribuir qualquer valor à variável. Por isso ela é uma variável. E a constante também eu acho que poderia entrar nisso. Afinal, ela também contém um valor, mas apesar de ser constante, ele é um valor. Então, a partir disso, eu criei uma expressão tipo, que é justamente o tipo de expressão, obviamente, o nome já está bem claro, que ele pode ser de uma divisão, ele pode ser uma adição, ele pode ser subtração, uma multiplicação, uma exponenciação. Isso tudo é um enum, tá? Eu acho que em C++ a gente poderia estar usando o enum class para isso. Acho que ficaria bem interessante para organizar, tá bom? Tá. Dado os atributos, vamos discursar um pouco sobre os métodos, certo? Bom, os 3 métodos principais, alguns deles eu já até discorri, né? Esses 2 primeiros, pelo menos, que é o parse, que basicamente ele vai ter uma string, por exemplo, o polinômio aqui doidão, e ele vai me retornar uma expressão, que é basicamente a árvore, que é a raiz da árvore, tá? Esse é o parse. Esse parse, eu tenho algumas ideias em relação a ele. Poderia ser, por exemplo, um método estático. Static. Correto? Ou ele poderia também estar no construtor.
São duas coisas que a gente pode validar. Provavelmente que eu faço um método estático para isso, tá bom? O eval é basicamente para evaluar a função. Então, eu passo um valor de x e ele me retorna um valor de y. Opa. Isso aqui, enfim. O parse eu acho que vai ser a mais complicadinha dessas todas, tá? E o add, esse add ele não ficou tão explícito aqui, mas é basicamente para adicionar um filho, né? Então, eu tenho, por exemplo, eu crio uma classe, eu crio um objeto, uma expressão. Eu vou escrever abreviado, tá? Então, eu tenho a expressão de soma. Então, essa expressão, ela vai receber um add. Nesse caso aqui vai ser um produto, né? Uma expressão de produto. E eu também vou adicionar um add 9. Por exemplo. Tá? Então, estou adicionando filhos, basicamente. Só criei um métodozinho para adicionar no array de filhos os filhos. É isso que a expressão faz, que o add faz. Ele adiciona filhos. Nesse caso, como a árvore binária, eu sempre vou conseguir adicionar no máximo 2 filhos. Mas para isso, eu acabei criando classes que herdam de expressão, certo? Que são essas aqui. E elas agregam com tipo expressão tipo. A adição, ela é o seguinte. Por exemplo, quando eu criar a class addCão, no construtor, né, addCão, automaticamente, se o bailão acho que ele já intuiu pra gente, na parte de tipo, this.tipo, tô escrevendo uma síntese aleatória, tá? Type, no caso. Eu já vou falar que ele é um tipo expressão adição. Então, tipo add. Perfeito? É basicamente isso. Então, os outros métodos ele já vai herdar. Enfim, essa aqui é um pouco de orientação a objetos em C++, tá? Acho que vale muito a pena vocês dar uma olhada num class, entender como ele funciona. Então, é basicamente isso que a addCão vai fazer. E a subtração não é diferente, eu vou só atribuir no tipo type já o tipo subtração, multiplicação, tipo multiplicação e tal. Por isso, né, da agregação aqui. A herança é porque, obviamente, apesar de eu não ter escrito aqui, isso vai ser uma expressão, né? Então, ela vai dar todos os métodos e atributos. Então, eu vou conseguir adicionar filhos, eu vou conseguir evaluar, né, qual que é o valor dessa adição para x igual a 3, por exemplo. Saca? E eu vou conseguir fazer o parsing também. Já que a classe abstrata, né, ela pode implementar, mas ela não pode ser instanciada. Tá? Então essa é a ideia de usar uma classe abstrata. Enfim, eu espero ter esclarecido alguma coisa. Então, essas são as 5 operações que a gente vai estar trabalhando nessa primeira parte. O que eu acho bem legal. São algumas ideias também, espero que tenha elucidado algo a vocês. Deixa eu pensar se eu tenho mais alguma coisa a falar, né? Em relação à implementação, vocês não vão se preocupar tanto com isso, afinal a gente está trabalhando com classes, tá?
E o Solid que o Bailão falou é justamente isso, né? O princípio open-closed, né? O Ozinho do Solid. Você tem que expandir, mas você não pode, enfim, alterar. Pelo menos não é recomendado. Então, quando eu faço adição, subtração, multiplicação, exponenciação, se eu precisar fazer, sei lá, logaritmo, é só criar uma classezinha nova e vai estar tudo certo, funcionando. Bonito, não? E o fato de tudo é de expressão também torna tudo mais coeso. Herança é uma propriedade bem legal da orientação objeto. Opa. Enfim, a gente vai conseguir fazer isso de uma forma bem dinâmica até. Tá bom? Em breve eu quero estar implementando isso. Mas acho que se vocês tiverem alguma dúvida é só me chamar, tô sempre aberto, sempre disposto a ajudar vocês. Tá bom? Tchau, muito obrigado. Até.